Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje, Guto, cara, a gente tá aqui ao lado dessa pessoa que a gente tem a honra de sempre fotografar, fazer os cliques, mas hoje trocar essa ideia, mano... Na minha história que são 10 anos convivendo com essa pessoa maravilhosa, que não vou falar o nome ainda, deixa em off, mas que eu tenho um prazer de trabalhar, de estar ao lado, de ter como referência como gestor no meu negócio também, então ele fique sabendo disso, que ele é uma referência para mim como gestor, e fico emocionado hoje, eu estou emocionado. Que bom, não, como profissional, como pessoa, né, ele é formado em administração de empresas pela ESAG, com especialização em administração de recursos humanos. Toda a sua experiência profissional foi desenvolvida no Porto Belo Grupo, com início lá em 1978. Irmão, o meu pai deveria ter uns 15, 16 anos, entendeu? Então, assim, ó, o cara tem um lastro, ele tem uma bagagem, entende? E atuando em diversas áreas dentro da diretoria de exportação, operações e comercial. De 2019 a 2023, ele atuou como CEO da companhia até assumir como membro do conselho do grupo, da administração do grupo. Cara, a gente está falando de uma pessoa raiz aqui da nossa cidade, entendeu? Que é uma referência pra gente e a gente admira muito. Mauro do Vale, cara, que satisfação te receber aqui. Muito bom estar aqui, Tiagão, Guto. É uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando esse espaço na cidade universitária Pedra Branca, um local que eu conheci ainda quando era uma fazenda, né? E tem muitas histórias atrás disso, e hoje esse empreendimento maravilhoso, essa conexão, essa comunidade que realmente orgulha todo mundo que habita, vive, trabalha por aqui. Então me sinto muito à vontade. E sabe, Tiago, que hoje vindo para cá, moro na ilha e vindo aqui para Pedra Branca, fiquei pensando, o que um administrador de empresa, um executivo, uma história assim, é claro, informação e gestão, administração, tem um pouco de social, tem um pouco de exatas, né? Falando em ciências, tal, de estudo, mas o que tem de conexão com a arte? O que tem de conexão com o design? O que tem de conexão com a fotografia? Que eu acho que é um pouco aqui a proposta de vocês, essa conexão com o público do podcast que ouve a vocês aí no dia a dia, soube que já são 40 episódios, eu sou o 40º a estar aqui, então, uma alegria, uma emoção grande também. Sim. De estar compartilhando esse espaço aqui contigo, Thiago. Então, estamos à disposição. Bora aí ouvir. Bora. Não, a gente que agradece. Eu sei que tu tens uma agenda super apertada, tem vários compromissos, mas tu ter esse tempo de qualidade aqui com a gente nos deixa honrados, nos deixa muito feliz. E, claro, não poderia deixar de falar do nosso patrocinador master desse programa, aqui, ó, Guto Campos Cerâmica. Essas canequinhas aqui que vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui é feito por esse nosso artista. Além de ser um fotógrafo, um videomaker, um cara que tem um talento para registrar, ele fez esse material aqui e nós temos um presente para o Mauro, tá? Que o Guto, ele fez com o maior carinho, com o maior apreço. Eu vou deixar ele... Guto, vem aqui entregar, Guto. Não, vem aqui aparecer aqui. Gutão vai fazer essa honra. Obrigado, querido. Obrigado, mano. Essa lembrança aí para... Né, na hora do seu... Nossa, com dedicatória. Com o seu cafezinho aí, você sabe lembrar aqui do nosso Tem me chamado a atenção quando eu entrei e pedi um café, que eu já senti o cheirinho do café. Vou abrir tem mais uma ali. Isso. Nossa, que maravilha. Olha aí. Que cor, que tom de azul, né? Lembra até o azul do meu Havaí. Então, eita! Tô em casa. E será que esse Guto é malandro? Esse Guto, ele tá ligado num dos movimentos, bonito, né? Bonito. Mas muito aí para você e sua esposa, aí, vocês tomarem um cafezinho, lembrar aí do Guto e, obviamente, aqui do nosso podcast. Mas, Mauro, me diga como que foi, né, a tua trajetória profissional, como que foi trabalhar em um local que você está há tantos anos e desenvolver o seu trabalho. Como é que foi o teu início de carreira para quem ainda não te conhece, ter um pouquinho dessa noção? Eu acho que tinha um sangue assim de empreendedorismo. Uhum. E, ao mesmo tempo, e aí conectando já aí com a proposta de valor de vocês, uma conexão com arte, com desenho, com arquitetura. Desde criança, minha mãe conta assim que eu chegava de casa, não queria tirar roupa, botar roupa de rua, queria ir sentar numa mesinha como se fosse um escritório,
mas em vez de trabalhar com números, tal, a proposta era trabalhar com desenho, com arte. Então, isso sempre foi a minha proposta, assim, o que mais me emocionava durante a adolescência. Tal. Mas tinha essa pegada de empreendedorismo. Então, eu fiquei um pouco assim, será que eu vou para uma área de gestão, empreender, vou para a área de artes, arquitetura? Fiz, na época, um teste vocacional antes de fazer o vestibular. E eu fui bem em um teste, eu me lembro, para a Universidade de Arquitetura de Curitiba, fui super bem, voltei motivado, bom, mas vou fazer também em Florianópolis. Fiz aqui e não fui bem. Não fui bem. Aquilo foi muito frustrante, assim. Cara, não nasci para ser arquiteto. Aquilo, máximo, um desenhista. Ficou um pouco aquilo, vou para a veia mais empreendedora, de business, de administração de empresas, e foi. E segui a minha carreira como administrador de empresas, mas teve um momento, e por sorte, trabalhando no grupo Porto Belo, como você citou, tive a oportunidade de conectar a gestão, o empreendedorismo, a conexão mais de administração de negócios com a arquitetura, com a arte, com desenho, com design, já que a proposta da Porto Belo sempre foi essa, de ter uma conexão via produto com o consumidor final e com o arquiteto, especificador, o designer. Então, acabou dando, digamos assim, match. Né? Nessa combinação de empreendedorismo, business, administração, com arte, fotografia e design. E essa veia que tu tens, que a gente percebe que em todas as tuas palestras, que a gente já pôde fotografar e ver o seu posicionamento e como que você lida com as pessoas, quem que te inspira? Como que nasceu essa vocação, sabe? Não sei se isso veio da família, se veio de alguma referência que você tem assim, cara, não, isso daqui é minha meta de vida, sabe? Eu acho que Sim. essa referência aqui ela vai fazer a diferença na minha vida. É difícil você achar um caso, uma pessoa, um livro, uma história que ela em si, no meu caso pelo menos, despertou para esse lado da gestão de pessoas, liderança. Eu me lembro que na universidade as matérias que mais me conectavam eram as matérias voltadas à sociologia, à psicologia, à liderança de pessoas, gestão de recursos humanos, tanto até que fiz curso, depois de especialização na área. Minha atuação na Porto Belo nos primeiros anos foram mais em gestão de pessoas, recursos humanos, qualidade, meritocracia. Tinha muito essa conexão com o lado de humanas. Uhum. E hoje, depois dessa experiência de mais de 40 anos, quando me perguntam, Tiago, assim, qual seria a dica de ouro, se ainda pode se chamar assim, na gestão, no empreendedorismo, seja onde for, né? Na sua empresa aqui, Tiago, ou mesmo numa grande corporação, eu sempre procuro enxergar a visão de que reunir talentos, reunir boas pessoas, formar equipes, se cercar de pessoas com talento. Esse parece ser assim o ponto, quando eu faço uma análise um pouquinho mais cuidadosa, crítica da minha carreira, de erros, acertos, e mesmo da convivência com tantas outras lideranças na Porto Belo e em outras empresas que a gente convive, vejo assim que se tem um ponto fundamental é se cercar de pessoas talentosas. Mas isso ainda é uma visão um pouco genérica. Eu procurei entender também um pouquinho o que é ser uma pessoa talentosa. Que pessoas são essas que eu devo me cercar? Parece que elas têm que ter, pelo menos é a minha visão, e eu procuro compartilhar com vocês, ela precisa compartilhar com você alguns valores, alguns princípios. Toda organização tem que ter alguns princípios de ética, de valores. Hoje, mais do que nunca, se fala nisso, né? Mas eu diria que em qualquer organização, um clube de futebol, falamos há pouco aqui do Avaí, uma grande corporação multinacional, uma pequena ONG ou uma empresa familiar, todas elas têm alguns princípios, têm alguns valores, têm algumas raízes. Então, você precisa compartilhar desses valores. Claro, os valores de marketing. Então, esse é o primeiro ponto. Se cerque de pessoas talentosas que têm conhecimento técnico, que compartilhem de valores e, ao mesmo tempo, gostem de pessoas. É difícil uma organização. São poucas, né? Existem algumas entidades, algumas funções assim que se chama de carreira em Y, que você trabalha mais isolado, né? Mas trabalhar com pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, de liderar pessoas. Esse tema da conexão, bem relevante. A gente viveu agora na pandemia o tema do trabalho remoto, né? Que foi muito confortável, todos nós gostamos.
funcionou, mas cada vez mais se vê esse movimento de retorno. Né? Ainda tem algumas áreas, eu até entendo, tem funções de tecnologia mais isoladas, mais técnicas, e você pode ter isso, mas cada vez mais a necessidade do próprio profissional de ter a conexão com o meio da convivência, com a comunidade, com a equipe. Então, esses 3 pontos para mim foram fundamentais. Ter uma equipe que compartilhasse valores, tivesse naturalmente conhecimento técnico e, finalmente, pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, Thiago. Porque a gente percebe que, né, toda vez que a gente faz algum trabalho, a gente percebe que tu é um cara muito carismático, assim, tu consegue agregar, tu consegue puxar a turma para ti de uma forma tão natural, porque você criou essa sinergia a ponto de as pessoas entenderem esse teor, né, de trabalhar em equipe, etc. Mas nesse processo de 40 anos, o que você viu de mais desafiador? Porque lidar com o ser humano, ele tem um desafio, né? E como que você conseguiu sobrepor, conseguiu passar por cima dessas dificuldades que cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua maneira de interpretar, de viver e etc. E você tentar trazer as pessoas para conectar com você é o desafio, né? E nessa história toda de Porto Belo, enfim, da tua experiência como profissional e empreendedor, quais são os pontos que tu pode colocar assim, cara, isso aqui é desafiador, isso aqui foi difícil, mas a gente tem essa dica de ouro, né, que tu falou, tem essa regra que pode dar muito certo para lidar com as pessoas. Né? Isso, se cercar de pessoas, fundamental, mas você falou que algumas pessoas têm mais carisma, têm mais comunicação, têm mais facilidade. E isso pode criar uma visão assim no grupo A e B, assim, aqueles que têm e aqueles que não têm. E, na verdade, nem todos de nós temos essas características de uma comunicação mais fluente ou de um carisma natural. Na Porto Belo mesmo eu consigo identificar vários profissionais, mas talvez não mais do que nas 2 mãos, de profissionais com esse carisma natural, que a gente identifica isso, né, no mundo da arte, isso é muito claro, mas, para mim, Thiago, isso não é um fator que elimina aquela figura de pessoas que possam liderar, porque tem várias pessoas que lideram por outras características. Não são tão carismáticos na comunicação, mas sabem o que estão fazendo, colaboram com o colega, ou com o liderado, deixa o espaço para ele trabalhar, defendam essas pessoas e o seu time perante a comunidade. Tem um executivo ex-executivo da Embraer, que eu esse dia ainda estava escutando o podcast dele, e eu compartilho muito da visão de que a liderança tem que ser dura internamente, com os seus liderados, tem que cobrar resultados, tem que estabelecer metas desafiadoras, embora factíveis, realistas, né? Senão também perde muito sentido. Então, ali ele é duro na meritocracia, mas dá espaço para o cara trabalhar e fora do seu ambiente assim, interno, ele é defensor da equipe. Então, tem pessoas que não têm todo esse carisma, essa comunicação, mas tem essa postura. Então, ele tem uma legitimidade perante o time e acaba sendo um grande líder, até melhor do que outros que falam muito bem, que têm eloquência, se comunicam, mas que não têm, digamos, essa identidade com os seus liderados. Então, vários aqui que talvez estejam nos escutando, levem em conta isso, né? Na hora que você tem legitimidade perante o seu time, por conhecimento, por defendê-los, por estabelecer metas justas, e essa liderança vem ao natural, sabe? Porque a gente, como, né, profissional da fotografia, do vídeo, e enfim, de qualquer outro segmento, a gente, em algum momento, precisamos montar um time para fazer um trabalho, para executar uma determinada função, né? E o Guto é um cara, né, Guto, pode falar com bastante propriedade, que toda vez que a gente vai fazer algum trabalho para Porto Belo, enfim, independente da empresa, mas falando aqui da Porto Belo, ele sempre tem essa maestria, né, Guto, de montar uma equipe com uma responsabilidade para justamente responder à altura do teu nível de trabalho, né? Eu sempre procuro profissionais que têm essa característica, Mauro, de técnico, né, de saber o que está desenvolvendo ali da entrega, e também de ter toda essa expertise de relacionamento com as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Porque teu relacionamento vai agregar na tua entrega, né? Então, tipo, conhecer, se relacionar, aquilo ali te dá cartela para te poder fotografar, que nem a gente fez as fotos da diretoria, que a gente sempre faz lá, que isso ali que dá esse sorriso aí que o Mauro acabou de dar, faz toda a diferença no retrato. Isso aí é importantíssimo. Essa legitimidade, né? Você tem que se identificar com aquilo, né? Falamos há pouco ali do tema da arte, né? E a conexão
que eu tinha na época com a arquitetura. Por sorte, lá na Porto Belo, o tema fundamental foi produto, para o crescimento da companhia, né? Então, o produto tinha que se identificar com o arquiteto, com o designer, com o especificador, e daí decorreu todo o desdobramento, a construção de lojas que expressassem esse sentimento, que o varejo tradicional não tinha condições de fazê-lo, de ter essa conexão com o especificador mais próximo, que ele é um cliente recorrente, né? Quem compra cerâmica como consumidor final, compra uma vez a cada 10 anos, talvez 15, né? É um produto que tem uma durabilidade grande, quando muda de casa, constrói, reforma, então não é algo usual. Agora o arquiteto, o designer, está trabalhando isso dia a dia, então esse é o nosso cliente número 1. E essa conexão com ele, Thiago, teve muito da conexão da arte, da beleza, da estética, da sensibilidade, né? Então se comunicar com públicos diferentes que têm desejos e têm estilos diferentes, criou uma conexão da arquitetura com o nosso trabalho, e a fotografia sempre foi fundamental nisso. Deixa eu criar um link aqui mais direto com isso, porque a fotografia era uma maneira de transformar uma peça num sonho, né? Você materializa, digamos assim, o sonho. É uma dificuldade para o consumidor e mesmo para o arquiteto ver uma peça, mas ela tem movimento, uma peça diferente da outra, brilhos diferentes, contraluz, iluminação. Então, a fotografia ajudou muito e ajuda até hoje a você tentar materializar, e hoje a tecnologia permite que você mude os produtos, etc., para o mesmo espaço. Então, fotografia sempre foi fundamental. E também, Mauro, a fotografia na Porto Belo também é referência de produto, né? A gente está falando um pouco conexão direta. Não, e também da execução de construir um produto, que também tem essa exatamente. vertente, né? Hoje a fotografia é usada desde você reproduzir uma pedra natural ou algum outro material. Me lembro, há uns 15 anos atrás, uns 15 anos, estava num restaurante em Brasília, que era um restaurante da época bem contemporâneo, japonês, e tinha um artista que fez as paredes todas de concreto natural, mas com um trabalho artesanal interessante. Aí eu busquei o artista, busquei o restaurante e fotografamos aquele espaço, não no sentido de copiar, mas no sentido de interpretar, usar um pouco daquele traço. A partir da fotografia foi fundamental, a gente tinha até aqueles carrinhos para correr, filmar, fotografar, cada detalhe do artista para depois a equipe de design da empresa poder criar a partir daí. A gente tem vários trabalhos de collabs, assim, com designers, com arquitetos, com profissionais até da arte, que nos ajudam a interpretar a sua arte traduzida na cerâmica, né? Então, esse é um tema assim, bem relevante. Eu fiz uma vez, uma certa vez, teve um designer que entrou em contato comigo e falou assim: Thiago, eu preciso criar uma textura de um ambiente aqui, etc. Só que eu preciso fotografar algumas texturas. E eu até então nunca tinha feito. Isso. Eu jamais imaginaria que existia um segmento para isso. Daí ele me explicou: Thiago, eu não preciso assim. E ele não era fotógrafo. Isso que é engraçado, né? Às vezes, por mais das vezes a gente acha que é fotógrafo, a gente acha que sabe tudo, conhece tudo. Ele pediu assim: cara, eu preciso da lente macro com essa resolução. Eu vou te levar num lugar aqui, numa pedrita, que a gente vai fazer foto de rocha, das texturas, porque eu vou precisar montar isso depois no Photoshop para depois isso fazer uma impressão e etc e tal. Eu disse: cara, mas é sério? Isso aqui já vai te resolver? Eu disse: não, vai, porque eu só preciso dessa referência. Eu preciso só dessa luz e entender que essa textura, ela pode se tornar uma lastra, ela pode se tornar Isso. enfim, etc. Eu disse: cara, que coisa sensacional. E aí onde eu queria entender desse teu vasto conhecimento de experiência, como que tu interpreta que a fotografia, e não só a fotografia, mas o audiovisual, ele tem um sentido para quem vai comprar um produto, porque a gente vai num restaurante, a gente come com os olhos, né? A gente, antes de olhar, pedir aquela comida, tu vai olhar, deixa eu ver se isso aqui me apetece, deixa eu ver se isso desenvolve em mim. Como que tu enxerga essa importância, sabe? Pro teu produto, mas de forma geral, a fotografia e o audiovisual. Você falou do lado da textura, do sensorial, cada vez mais presente, né? A cerâmica sempre foi muito plana, né? Uma peça prensada, lisa, e com o tempo ela vem desenvolvendo texturas, tecnologias que permitem uma reprodução mais natural dos materiais, né? Essa própria cerâmica aqui, com texturas diferentes, com brilho, aqui mate e tal, isso é uma arte que você pode traduzir isso em larga escala
mas tem um desafio grande por trás disso. Uhum. Agora a gente está, Tiago, como exemplo, num trabalho em andamento com o Vic Muniz. O Vic Muniz, todo mundo conhece, um artista plástico de renome internacional, brasileiro. A base dele é lá na Bahia, mas circula no mundo inteiro. E trabalha muito com essas texturas, mistura materiais, mistura material de lixo, né? Todos os materiais. Agora ele está trabalhando conosco num papel amassado. Como é que um papel amassado vira um revestimento, né? Então, toda essa tradução, a fotografia ajuda muito, né? As imagens, conexão, as sombras, isso depois a tecnologia cerâmica tem que reproduzir. Um outro exemplo dessa conexão assim da fotografia, da arte, com a cerâmica, eu me lembro que há uns 15 anos atrás a gente trouxe, acho que foi mais ou menos isso, pelo menos uns 15, um fotógrafo italiano, que eu questionei muito, né? O pessoal disse, não, mas o cara entende, conhece de cerâmica, tal, o Guto conhece ele. O Max. Cara, mas tem que trazer um cara da Itália aqui. Mas foi um aprendizado grande para mim, para mostrar assim de quanto a especialização, o conhecimento, o estudo de luzes, os ângulos encontrados, e aí entra a arte conectada, né, com a fotografia, imprimia um nível de imagens, de fotos superiores, que ajudava a vender, em última instância estamos ali para vender o produto, mas cativava, emocionava, gerava um posicionamento de marca muito interessante. E, claro, a partir dali a gente tem outros profissionais, até hoje o Max eventualmente está aqui conosco, esteve agora, né, Guto, há uns 30, 60 dias atrás. Antes da revestir. Há uns 45 dias atrás aqui conosco. E a gente ainda discutia, né, com os próprios profissionais aqui do Brasil, como tem espaço. Você é um fotógrafo, parece algo assim que tem digamos assim, um desenvolvimento rápido, né? Daqui a pouco você já está no ápice. Não, você sabe melhor do que eu, né? Eu estou aqui como usuário, mas como usuário observei que como tem espaço para você evoluindo. Então, claro, ele é um especialista, Mauro, na área de cerâmica, vai lá do centro cerâmico, trabalha só com grande cerâmica, é natural que ele tenha mais conhecimento que talvez outros fotógrafos. Eu acho que é assim, a convivência do ambiente que tu vive, né? Isso ali te dá referência para tu executar um trabalho. Então, ele é um italiano, então ele tem a referência, o berço da cerâmica. Isso. Tem o Museu da Cerâmica. Com moda também, Milão, etc. Então, o cara, claro, a comunidade... Isso ali é repertório para ele, com certeza. Mas aí que a gente vê como tem espaço. Quer dizer, não é tirar não é uma coisa tão simples assim. Tem... Olha, a carreira de vocês, ou a profissão de vocês, melhor dizendo, é muito legal porque ela não se esgota. Exato. A gente estava falando em um outro episódio com alguns colegas de profissão que eles desenvolvem aplicativos, sites para ser um recurso a mais para o fotógrafo, né? E ele falou assim, cara, poxa vida, a gente vê fotógrafo de casamento, fotógrafo de arquitetura, fotógrafo de produto e etc e tal, mas a gente ainda não viu fotógrafo de helicóptero, fotógrafo de avião. E a gente começou a entender assim, cara, olha que segmento que tem aí. E aí quando a gente começa a perceber assim, a fotografia ela te permite ter um escritório em vários lugares. Isso. E você desenvolver isso até porque provavelmente o Max, que né, tem um nome aí a zelar na fotografia, ele tem um entendimento de iluminação talvez daquilo que ele está vivendo lá na questão cultural que ele tem. Isso. A gente interpreta de uma outra forma, até porque fotografia, né? Fotografia. Então você escreve com a luz. Quando você tem essa percepção, você entende que o relacionamento com pessoas se torna até muito mais importante do que o teu equipamento. Entender de iluminação, né? Teve convidados que vieram aqui para o nosso estúdio, aqui para o nosso podcast, porque eles viram um episódio e disseram, cara, que iluminação diferente, que interessante, deixa eu ver como é que é. Tudo isso faz despertar um desejo de ter uma lastra em casa. Iluminação é tudo. Iluminação é tudo para criar a emoção. Você está falando da fotografia, e aqui volto de novo ao carro dirigindo, hoje vindo para cá. E veja que conexões você tem entre qualquer negócio, qualquer empresa, com o trabalho da fotografia, né? Esse tema que você falou agora da iluminação, que para vocês é tão importante, não é só para vocês. Eu diria que no meu segmento, no segmento do revestimento de cerâmica, super, hiper importante. Cansei de fazer feiras no exterior com belíssimos produtos e chegava o cliente lá, europeu, digamos,
Produto é legal, mas a luz de vocês está matando o produto de vocês. Vocês vão vender metade do que deveriam vender. A intensidade da luz, o ângulo da luz, mais quente, mais fria, o que muda na cor. Hoje a gente tem até, Tiago, em algumas lojas, já aqueles sistemas de iluminação que permite você ir simulando, adaptando, né? Acho que na loja Curitiba tem Curitiba isso. tem, Estamos implantando em várias lojas, tem em Belo Horizonte. Em Curitiba tem um softbox que tem em cima da mesa que a pessoa consegue ver a temperatura em Kelvin de iluminação e ver a variação que dá. Isso. Porque o dia tem as variações de luz, então ela simula esse passar do sol pela peça. E aí muda totalmente o produto. A mesma coisa para vocês ainda mais relevante. Então, veja que a gente tem várias conexões. Sim. Eu estudo ainda a fotografia um pouco. Não, meu Deus. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho a minha fé convicta e uma coisa que eu acredito muito é em Deus e etc., independente de religião e tudo. Mas uma coisa que está escrito nas escrituras, que foi a primeira coisa que ele fez, foi que haja luz. E se que haja luz é uma coisa tão simples, que nem a gente vir no interruptor e ligar a luz da nossa casa. Imagina a gente sem luz, né? Como é que ia ser? Ia ser um blackout total. A gente começar a entender a volumetria do produto, como tu bem apresentou, a gente às vezes tem um detalhe, né? Consegue enxergar em tridimensional, né? Consegue ver isso. A gente consegue perceber que a fotografia, e aí eu tô falando fotografia, vídeo e etc., né? O audiovisual num todo. Audiovisual. Como isso tem um impacto na vida das pessoas. A gente sempre vê, né, em todos os eventos que a Porto Belo ela faz para os arquitetos, etc., para todo mundo, a gente vê aqueles vídeos que a gente até para um pouquinho de fotografar para ver essa referência, porque hoje a gente vê o produto, né, Porto Belo, que é vendido e disponibilizado no mercado, ela é uma referência não só para o setor de revestimento, mas ela serve uma referência para nós como iluminação. E a gente tem talvez o Max como uma referência, um fotógrafo daqui como uma referência, porque olha a interpretação que é feita não só pelo fotógrafo, mas em conjunto com todos vocês, obviamente, para, como tu falou, poxa, o teu produto aqui não está bem iluminado, está matando aqui, está criando uma sombra, não está trazendo a importância que ele né? Então, em suma, né, esse trabalho ajuda a vender. E no final do dia, tem que bater a meta de venda, sempre fui movido por isso. E eu não tenho dúvida que um tema como esse, que tem, digamos assim, todo esse apelo emocional, de arte, de mexer com a sensibilidade das pessoas, tem todo esse lado que é muito legal, por si só já justifica, mas ele contribui efetivamente para a realização dos negócios, né? Então, isso que é legal, quando você consegue, aí volto de novo às minhas origens, o lado da sensibilidade artística, da conexão com a arquitetura e tal, e o lado do business, dos números. Então você consegue, essas coisas conversam, não precisa ser uma ou outra. Sim, né? Exatamente. A arte está nisso, né? Em unir. Mauro, a nossa conversa está, se eu pudesse ficar o dia inteiro conversando contigo aqui, que tanta bagagem que tu tens para trazer para nós aqui, a gente fica muito feliz, mas eu sei que tu tens a tua agenda, tens os teus compromissos, mas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, e a gente tem muita gente que está nos escutando, que está nos vendo, que nos acompanha, que está em início de carreira, tanto na fotografia quanto em outro segmento. Eu queria que tu deixasse uma dica, um conselho, independente se é fotógrafo ou não, mas como um empreendedor, como um profissional que está estabelecido já há mais de 40 anos dentro de uma empresa. Qual que é a dica valiosa? Qual que eu sei? Não sei se tem um segredo, mas aquilo que tu pode compartilhar do que tem dado certo para você esse tempo todo, que pode dar certo para muita gente que está nos ouvindo aqui. Tem uma frase muito famosa aí do pessoal de empreendedores brasileiros, que é a frase sonhar grande. Eu tenho uma visão um pouco crítica disso, porque o sonhar grande, às vezes você se imagina tão longe, tão difícil de alcançar e que não fica tão factível. Então, acho um pouco um jargão que eu questionaria. Então, para quem está começando, eu acho que tem que sonhar, tem que estabelecer metas, tem que fazer aquilo que gosta, mas estabeleça sonhos factíveis de curto e médio prazo. Um dia serei isso, eu acho que fica um pouco longe a caminhada, a jornada fica pesada, muita distração no meio do caminho, a distância muito difícil de ser alcançada. Não que não possa ser, não que você não possa sonhar, mas sonhe em etapas. Cada noite um sonho a mais, acrescente, melhor, vai tendo o sentimento da conquista, né? Sim. Porque você como fotógrafo, eu como gestor, eu acho que se eu entrasse na Porto Belo no primeiro dia como
como estagiário, disse, não, meu negócio é ser o presidente da empresa. Acabou dando certo ser o presidente, mas foi uma estrada, foi uma jornada. Não sei se eu deveria ter, acho que não tinha na época, essa pretensão. Queria ser talvez um bom executivo, chegar a um cargo de gerência, depois um cargo de diretoria, e assim sucessivamente algumas realizações pessoais e profissionais. Combine o lado familiar, o lado pessoal, o lado dos esportes, o lado dos hobbies, do lazer. E isso deixa a tua cabeça mais arrumada, a tua saúde mais estruturada para poder conquistar essa jornada, esses sonhos gradativos que você tem na sua profissão. Vai com calma, sempre uma meta desafiadora, mas factível. Essa é a minha sugestão. Meu, cara, que sensacional. Só esse lance de sonhar todo dia uma nova etapa, para mim já valeu o nosso encontro aqui, porque, pô, isso realmente... A gente vive numa vida muito acelerada, né? Tudo para ontem, tudo para agora, tudo para... E tem que sentir a realização, porque você não está lá na frente só daqui 20 anos. Não, sonhar, eu quero comemorar quando eu ser gerente, não quando eu ser... Exato. Mauro, é sonhar realizando, né? Sonhar realizando. Então, desafiador, mas factível. É isso aí. Mauro, cara, obrigado de coração mesmo. Pô, eu tô muito feliz aqui, nosso time aqui, a gente tá muito grato por esse teu compartilhar, esse teu tempo de qualidade aqui com a gente. Tá bom? Tá bom? Espero depois uma foto, uma imagem, um vídeo desse. Não só o podcast, eu quero também uma foto aqui compartilhada com vocês para retribuir um pouco o carinho que vocês me dedicaram. Tá bom? Gente, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, onde nós convidamos nossos amigos, pessoas queridas, que nós temos como referência para a nossa vida, para compartilhar um pouco da sua experiência, da sua bagagem e contribuir para o nosso mundo da fotografia, o nosso mundo do audiovisual. Espero que você tenha curtido, deixe seu comentário, dê o seu like, ative o sininho para receber as próximas notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.